Há praticamente 2 meses, nós começávamos uma verdadeira guerra espiritual com o início da Quaresma de São Miguel. Como todo início de Quaresma, criamos muitas expectativas sobre esse tempo de penitência e de oração. Expectativas sobre o combate aos nossos vícios, expectativas de que dessa vez seríamos fiéis até o fim, expectativas de uma generosidade maior do que a que nos animou durante a Quaresma litúrgica no começo do ano. No entanto, o tempo passa e pouco a pouco vamos acumulando algumas falhas, seja nas orações, seja nas penitências. E como em toda guerra, não seria diferente numa guerra espiritual, algumas almas caem pelo caminho. A igreja militante acumula algumas perdas, algumas baixas, almas que desanimaram, que desistiram. Por outro lado, outras almas permaneceram fiéis até o fim, cumpriram suas penitências, rezaram suas devoções, frequentaram assiduamente os sacramentos. Mas essas almas não estão necessariamente numa condição mais segura do que aquelas que se perderam no caminho. A experiência nos mostra, caros fiéis, que na maioria das vezes, ao final das nossas quaresmas, nós retornamos, mais cedo ou mais tarde, aos nossos vícios. Não se trata de um fatalismo, ou seja, não se trata de um destino, uma lei irreversível, contra a qual não podemos lutar, nada disso. Porém, se trata de um erro bastante comum, um engano que dificilmente corrigimos, pois a correção desse engano exigiria uma mudança radical de mentalidade. Na verdade, caros fiéis, nós podemos aceitar com a nossa inteligência que a nossa natureza se encontra ferida após o pecado original. Mas isso não significa que agimos como enfermos que reconhecem as limitações da própria enfermidade. Muito pelo contrário, nós agimos quase sempre como se não tivéssemos as feridas do pecado original. Ou seja, nós agimos quase sempre com algum grau de confiança na nossa própria natureza, confiança nas nossas capacidades, confiança nas nossas intenções. Em maior ou menor grau, nós ainda nos apoiamos em nós mesmos. Apesar de tudo aquilo que a doutrina católica nos ensina sobre o estado enfermo, ferido da nossa natureza após o pecado original. De fato, nós sabemos que a nossa natureza enferma, ferida, sofre de uma inclinação desordenada aos deleites dos sentidos. Nós sabemos que a nossa natureza enferma, ferida, sofre de uma aversão desordenada a tudo aquilo que é árduo e exige esforço. Nós sabemos que a nossa natureza enferma, ferida, se inclina ao egoísmo, ao orgulho. Nós sabemos que a nossa natureza enferma, ferida, se esquece rapidamente das verdades sobrenaturais que nos custaram tanto para aprender, que custaram tanto estudo e tanta meditação. Basta alguns dias sem oração e já estamos vivendo como animais, como se nunca tivéssemos conhecido o bom Deus, como se nunca tivéssemos frequentado os sacramentos, apegados às criaturas e, sobretudo, apegados a nós mesmos.
Então essa é a nossa condição, caros fiéis. Herdamos dos nossos primeiros pais uma natureza enferma, ferida. Nós sofremos as consequências da nossa própria fragilidade, acumulamos derrotas ao longo da nossa vida, ano após ano, e ainda assim, apesar de tudo, não aprendemos a lição. Mas por que, afinal, não aprendemos a lição? Muito simples. Depois de alguns dias ou de algumas semanas de fervor, de combate espiritual, mais determinado e generoso durante a Quaresma, depois de alguns dias ou semanas de fervor, nós caímos na ilusão de que já vencemos os nossos vícios, ou pelo menos de que amortecemos consideravelmente os nossos vícios. Caímos na falsa impressão de que as vitórias adquiridas são uma conquista da nossa natureza e não uma conquista da graça. Eis o cerne da questão. E como nos convencemos que vencemos, ou pelo menos que amortecemos os nossos vícios, como se essa vitória fosse uma conquista da nossa natureza. Em outras palavras, como nos convencemos de que estamos curados, ou praticamente curados, dos nossos vícios, nós então relaxamos no combate espiritual, abandonando em primeiro lugar aquelas obras de fervor, como as mortificações, ou o tempo mais prolongado de oração, para em seguida abandonar até mesmo aquilo que é essencial, aquilo que é básico na vida espiritual, como a oração da manhã ou o terço do rosário. Então, esse é o nosso mal. E nós repetimos esse erro quaresma após quaresma. Seja a quaresma litúrgica, que nos prepara para a Páscoa de Nosso Senhor, seja a quaresma devocional, que nos prepara para a festa de São Miguel. Quaresma após quaresma, nós não aprendemos a lição. Nós nos iludimos de que as nossas pequenas vitórias são uma conquista da nossa natureza e não uma conquista da graça em nossa alma. Na verdade, caros fiéis, a nossa natureza sempre permanecerá enferma. As raízes da enfermidade ainda estarão presentes na nossa natureza. Ainda que a graça seja como um remédio, ainda que a graça tenha um efeito de sanação, de cura, para reparar a ordem perdida. Não há dúvidas que a graça atua em nossa alma como um remédio. Não há dúvidas que a graça repara a ordem perdida pelo pecado. No entanto, enquanto habitamos esse corpo de pecado, enquanto habitamos essa natureza herdada de nossos primeiros pais, enquanto não chegar o tremendo dia da ressurreição da carne, quando nossa alma receberá de nosso Senhor um corpo ressuscitado e plenamente curado pela graça, enquanto isso, caros fiéis, as raízes do pecado ainda habitam a nossa carne, como uma erva daninha que insiste em crescer, apesar dos esforços contínuos do jardineiro, para manter a formosura do seu jardim. Por consequência, se as raízes do pecado ainda habitam a nossa carne, a administração do remédio deve ser constante. Ou seja, o influxo da graça, a ação da graça deve ser
constante. Como um jardineiro que constantemente remove os brotos de erva daninha que costumam crescer e se multiplicar mais rapidamente do que as plantas cultivadas. Pois as virtudes são como as plantas cultivadas do jardim da nossa alma. Plantas que exigem grande cuidado da nossa parte para que germinem, cresçam e se desenvolvam, enquanto que as nossas más tendências são como as ervas daninhas, que germinam e crescem espontaneamente, ao menor descuido da nossa parte. Isso quer dizer que todas as nossas vitórias, a menor delas, são sempre um efeito da graça em nossa alma. Na verdade, nossas vitórias dependem mais da graça do que do nosso esforço. São mais um dom da graça do que um mérito nosso. Se durante a quaresma litúrgica, ou a quaresma de São Miguel, conseguimos vencer, ou pelo menos amortecer um vício, isso se deve à ação da graça, principalmente. É mais uma vitória da graça do que do nosso esforço. Em compensação, basta que abandonemos o combate espiritual para que façamos experiência, para que tenhamos a experiência da nossa própria condição miserável. Os vícios retornam e não raras vezes os nossos vícios retornam com força. Poucos dias sem vigilância, sem fuga das ocasiões perigosas de pecado, poucos dias com pouca ou nenhuma oração, parecem pulverizar semanas e semanas de quaresma, semanas e semanas de combate espiritual determinado e generoso. Mas a razão é sempre a mesma, caros fiéis. Nossas vitórias são sempre um efeito da graça em nossa alma. Elas dependem mais da graça do que da nossa força de vontade. Basta suspender o remédio da graça, basta diminuir o influxo da graça para que os vícios retornem, como os brotos de erva daninha que crescem e se multiplicam ao menor descuido do jardineiro. É por esse motivo que São Bernardo de Claraval dá o seguinte conselho: se sois sábios, sede reservatórios e não canais. Se sois sábios, sede reservatórios e não canais. Um canal apenas deixa correr a água recebida. Um canal não retém a água recebida. A água não permanece, apenas passa, corre pelo canal. Em contrapartida, um reservatório primeiramente se abastece de água. E quando está na sua máxima capacidade, somente então ele pode comunicar água sem se esvaziar, conservando sempre uma parte da água para si. Isso quer dizer, caros fiéis, que nós não devemos nos contentar em vencer as tentações aqui e agora, ou então apenas amortecer os nossos vícios. Seria muito pouco, ainda que necessário. Nós devemos sim lutar contra as tentações, mas o combate espiritual não se reduz ao mal que devemos evitar. Pelo contrário, nós devemos desenvolver as virtudes e crescer na graça. Nós devemos almejar o progresso da caridade, o progresso da nossa união com Deus, de maneira que o combate espiritual não termina quando a quaresma termina. Quando a quaresma termina, caros fiéis, ainda nos resta o combate de uma vida toda,
Um combate que se terminará apenas com o nosso último suspiro, que é o combate da caridade e das demais virtudes que devemos enraizar em nossa alma. Então, se a graça de Deus circulou com mais abundância em nossa alma durante a quaresma litúrgica ou a quaresma de São Miguel, isso não faz da nossa alma um reservatório. Se ao final da quaresma desistimos de progredir, perdemos o interesse pelo progresso da graça e da caridade. Nesse caso, a nossa alma se reduz a um simples canal, que recebeu um maior fluxo da graça durante a quaresma, mas que pouco a pouco se esvaziou ao final da quaresma, até ficar completamente vazio, até recair nos mesmos pecados, e quem sabe em pecados graves. Nós nunca abandonaremos esse ciclo vicioso enquanto não houver uma mudança de mentalidade. Ou seja, nós devemos fazer da nossa alma um reservatório que sempre se enche da graça, que nunca consome mais do que acumula, mas que acumula mais do que consome. As tentações podem nos assaltar, o demônio, o mundo ou a carne pode nos assaltar, mas a nossa alma estará sempre cheia, cheia de bons propósitos, cheia de boas resoluções, cheia de bons pensamentos, de bons sentimentos. Enfim, a nossa alma será sempre uma imagem da alma e do coração da Santíssima Virgem, que o anjo saudou como gracia plena, isto é, cheia de graça. Por outro lado, se ao final de cada quaresma caímos numa falsa confiança em nós mesmos, como se a nossa natureza estivesse curada por completo, como se agora não houvesse mais obstáculos para a graça. Nesse caso, caros fiéis, faremos a triste descoberta de que a nossa natureza não mudou. As raízes da nossa enfermidade continuam presentes. E como uma erva daninha, nossos vícios crescem e se multiplicam ao menor descuido nosso. Isso significa que não nos basta conhecer com a inteligência o que a doutrina católica ensina sobre as consequências do pecado original. Precisamos aplicar essa mesma doutrina por uma mudança de mentalidade, ou melhor, por uma mudança de conduta. Nosso objetivo não é apenas aumentar nossos esforços contra o pecado durante a quaresma. Nosso objetivo não é apenas amortecer um vício ou combater uma tentação durante a quaresma. Nada disso. Nosso objetivo é progredir na graça, progredir na caridade e nas demais virtudes. Em resumo, nosso objetivo é aumentar a união da nossa alma a Deus. Nosso objetivo é unir sempre mais a nossa alma a Deus, pois somente assim a nossa alma será um reservatório. Um reservatório sempre conserva uma parte da água para si, ainda que comunique, ainda que distribua uma parcela da água que contém. Então, por mais que a nossa alma lute contra as tentações ou contra os vícios, essa alma reservatório não se esgota, porque ela visa mais alto, ela visa o progresso da sua união com Deus. Ela não visa apenas receber o influxo da graça, receber a ação da graça para sair vitoriosa aqui e agora contra uma certa tentação, ou para amortecer por um tempo determinado um certo vício. Então deveríamos mudar de mentalidade, caros fiéis, a ponto de compreender
que a nossa vida espiritual finalmente começa quando a quaresma termina. Depois que alcançamos algumas vitórias, depois que amortecemos alguns vícios, ou que sustentamos uma vitória prolongada sobre alguma tentação, somente então é que a nossa vida espiritual começa, porque esse é o tempo para acumular, para crescer, para encher-se da graça, encher-se da caridade do Sagrado Coração. Esse é o tempo para visar sempre mais alto, para praticar a mortificação mais por amor a Deus do que por uma triste necessidade, para rezar por um desejo profundo e radical da nossa alma, de entrar em diálogo com o bom Deus, do que por uma obrigação, do que por um simples propósito. A nossa vida espiritual começa quando a quaresma termina. Somente então somos livres para visar mais alto, livres para cultivar virtudes no jardim da nossa alma, e não apenas para arrancar erva daninha. Sendo assim, se alguém fez bem a sua quaresma, se perseverou até o final, essa alma não deve se dar por satisfeita até adquirir um grande apego pela graça, assim como uma grande desconfiança de si mesmo. Essa é a maior de todas as vitórias, a desconfiança de si e o apego à graça. De fato, nós deveríamos temer aquilo que seríamos capazes de fazer sem a graça. Na vida dos santos, sempre encontramos esse pensamento de desconfiança de si, que não era meramente retórico, que não era apenas uma força de expressão, que não era um exagero. Os santos estavam profundamente convencidos disso. Sem a graça de Deus, seriam capazes dos piores pecados, seriam as piores criaturas, seriam quase como demônios. Por esse motivo, os santos se preocupavam em fazer da própria alma um reservatório, visando o progresso na graça, o progresso na caridade e nas demais virtudes, visando sempre uma maior união com Deus, não apenas uma vitória pontual e temporária contra o pecado. Então, se quisermos imitar os santos e imitar o coração da Santíssima Virgem e mudar de mentalidade, não temos alternativa. Não podemos mais nos contentar com o mínimo do mínimo em matéria de oração, em matéria de frequentação dos sacramentos, em matéria de mortificação, enfim, de combate espiritual. Não podemos nos contentar em fazer da nossa alma um mero canal da graça, um canal que recebe o fluxo da graça, mas que não retém essa graça, não a conserva, não se abastece da graça. Não podemos nos contentar com o mínimo do mínimo, quase como aquele católico que acredita que rezou durante o dia, apenas porque traçou sobre si o sinal da cruz e fez uma prece apressada e distraída antes das refeições. Pelo contrário, caros fiéis, para fazer da nossa alma um reservatório, devemos ambicionar uma frequentação dos meios sobrenaturais, oração, sacramentos, mortificação. Devemos ambicionar uma frequentação dos meios sobrenaturais que não nos permita perder tudo pouco a pouco, por meio da dissipação. A dissipação nos faz perder tudo pouco a pouco, a conta-gotas. Dissipação com futilidades, dissipação com distrações vãs, dissipação ao acordar, dissipação antes de dormir. Então, para tanto, aumentar as orações ou garantir uma oração da manhã e da noite bem feitas são uma boa resolução,
Mas a maior resolução contra a dissipação consiste em pensar mais em Deus e menos em si mesmo. Pensar mais em Deus e diminuir o tempo perdido com redes sociais. Pensar mais em Deus em silêncio, longe de músicas ou entretenimentos que nos dispersam, que enchem a nossa imaginação do espírito mundano. Portanto, caros fiéis, se a quaresma de São Miguel acabou, é agora que o verdadeiro combate espiritual começa. O combate para fazer da nossa alma um reservatório da graça, e não um mero canal que comunica e nada retém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.